Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Estou passando de volta para trazer mais uma mensagem, mais um milagre de Jesus. Nós estamos nesse propósito, preparando essa série de mensagens sobre os milagres operados por Jesus Cristo. Nós não estamos trazendo os milagres em ordem cronológica que aconteceram. Estamos trazendo de forma alternada os milagres de Jesus. E eu quero aqui trazer uma mensagem rápida sobre o milagre de Jesus, a cura de um leproso. Para tanto, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Vamos aqui aprender um pouquinho sobre esse milagre. Vamos aqui tirar de dentro desse episódio bíblico algumas lições para as nossas vidas. Amém, queridos? Você que tem na sua Bíblia um exemplar bíblico, não deixe de abri-la, tá bom? Acompanhe a leitura conosco. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. E descendo ele do monte, seguiu a grande multidão, e eis que veio um leproso, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Meus amados, aqui nesse texto bíblico, se nós voltarmos, regressarmos, alguns capítulos antes, a partir do capítulo 5 de Mateus, todos nós sabemos que Jesus, ele havia pregado o seu maior sermão, o sermão mais poderoso que ele já havia pregado, chamado o Sermão do Monte. E após Jesus ter dado esse sermão às multidões, aos discípulos que ali estavam, diz a Bíblia Sagrada que Jesus desce do monte. Ele estava ali no Monte das Oliveiras, dando esse sermão. E ele desce do monte para encontrar-se com um leproso. Eu posso tirar, extrair, exaurir uma lição e um princípio de Deus muito forte nessa passagem, porque Jesus deixa de lado as massas, Jesus deixa de lado a multidão que o ovacionava, que parava para ouvir as suas mensagens, para se encontrar com um ser humano mais desprezível, miserável e rejeitado daquela época, que era um leproso. Os irmãos que conhecem um pouco da cultura judaica sabem que um leproso não poderia estar integrado com a sociedade, não poderia viver em comunidade com as pessoas, ainda mais se a lepra fosse uma lepra contagiante, conforme está na lei, lá em Levítico. Existiam dois tipos de lepra. A lepra chamada de empola branca, que era aquela lepra que impossibilitava o leproso do convívio social. Era lepra contagiante. As pessoas não poderiam se aproximar do leproso. O leproso não poderia tocar em ninguém, porque quem ele tocasse ficava contaminado. Quem tocasse nele também ficava impuro e contaminado. É assim a vida do leproso. O leproso, eles ficavam no lugar chamado leprosário, que ficava fora dos muros da cidade. Só para você ter uma ideia, se um leproso se aproximasse de uma pessoa, fosse no caminho, e viesse uma pessoa, se estivesse a favor do vento, ele deveria passar 6 metros de distância daquela pessoa. Não poderia se aproximar. Se um leproso viesse num caminho e houvesse pessoas ou uma multidão lá na frente, ele deveria bater no peito e dizer, leproso, leproso, e as pessoas iam se afastando dele. Quão difícil, triste era a realidade para um leproso. Quando a lepra era contagiante, irmãos, a castilagem da orelha, do nariz caía, ficava a pele em carne viva, era um câncer na pele, a hanseníase, a lepra é uma das doenças mais antigas da Bíblia, diz a história que havia indícios de leprosos no Egito. Imagina o sofrimento desse homem, que ele tinha uma família. Muitos desses leprosos eram pessoas normais, que tinham sua família, seus pais, seus amigos, seus irmãos, até mesmo pessoas de posições sociais, que quando pegavam essa lepra contagiosa,
deveria sair da sua casa. Podia ser rico, podia ter dinheiro, a sua família poderia ser uma família importante, que tivesse poder aquisitivo, mas a lepra impossibilitava as pessoas de estar junto da sociedade, de estar junto com as pessoas. E Jesus desce do monte para encontrar com esse homem. Eu posso tirar uma lição muito importante para as nossas vidas, principalmente para nós que somos pregadores da palavra de Deus. Há muitos pregadores que só querem pregar para as multidões, que querem os aplausos, que querem o sucesso, que querem a fama, que querem ser ovacionados pelas massas, pelas multidões. Mas não se importa, não sentem compaixão e amor pelos perdidos, por aquele que está jogado nas drogas, por aquele que está jogado no alcoolismo, por aqueles que a sociedade repele, discrimina, por aqueles que a sociedade não dá nada por essas pessoas. Jesus disse certa vez, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de remédio. Eu vim para os doentes. São os doentes que precisam de tratamento, que precisam de cura. São para esses que eu vim. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E esse leproso era uma ovelha perdida. Era alguém que precisava de milagre. Era alguém desprezado, descartado pelas pessoas. Onde passava um leproso, as pessoas gritavam, lá vai a maldição. Lá vai aquele que foi amaldiçoado por Deus. Porque os judeus, eles tinham essa crendice, eles tinham esse costume. Se a criança nascesse com deficiência, seja qual fosse, era por consequência de pecados dos pais. Vocês lembram daquele texto da cura do cego de nascença? Os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Qual foi a resposta de Jesus? Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então tudo é um propósito. Nem toda enfermidade é consequência, é proveniente de pecados. Existem 3 tipos de enfermidade, irmãos. Eu quero explicar para vocês, é importante explicar. A enfermidade natural, que vem através da pessoa se descuidar, comer tudo no mundo. A pessoa que come muito açúcar acaba desenvolvendo a glicemia, aumenta o açúcar no sangue e acaba contraindo uma diabetes. Uma pessoa que come muita comida salgada vai acabar contraindo uma pressão alta, vai se tornar hipertense. Então há doenças naturais, que o próprio ser humano que gera essa enfermidade. E há doenças também que são doenças espirituais. Essas doenças são provenientes de espíritos malignos. E nós vemos nos evangelhos vários casos de pessoas oprimidas por demônios, como o caso daquela mulher que por 18 anos andava encurvada. Era um espírito de enfermidade que estava sobre ela. Jesus vai lá, expulsa aquele espírito maligno e aquela mulher foi curada. Lembra daquele jovem lunático ou aquele jovem epilético? A sua mãe veio gritando, Senhor, meu filho, muitas vezes cai na água, cai no fogo, e Jesus chega lá, os discípulos não conseguiram expulsar. Jesus disse, geração incrédula, até quando estarei convosco? Chama o rapaz, expulsa aquele espírito imundo do rapaz, o rapaz é liberto e foi totalmente transformado. Então há doenças que são provenientes de influências espirituais, influências malignas. E o terceiro tipo de enfermidade são enfermidades causadas por consequências de pecado. Por exemplo, pessoas que vivem uma vida promíscua, dissoluta, uma vida imoral. Pessoas que fazem relações sexuais com muitas outras pessoas, é muito fácil de contrair uma AIDS. Uma doença sexualmente transmissível. Então há doenças que são causadas por pecados. Por exemplo, uma pessoa que é fumante, que fuma, pode contrair vários tipos de câncer, gastrite, e vários outros tipos de doenças que são provenientes, consequências do pecado do homem, da vida desregrada do homem, da vida sem freio e sem limite que o homem leva. Então esse leproso, ele foi curado. Jesus faz uma pergunta para o leproso. Por que Jesus faz a pergunta? Eu expliquei na mensagem anterior que eu falava sobre o cego Bartimeu. Jesus disse, o que queres que eu te faça? Jesus faz a pergunta para ele. Você quer ser curado? Quero. Então, seja limpo agora. E aquele leproso foi purificado. Jesus disse, não conte para ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote, oferece a oferta que Moisés ordenou e você já pode se reintegrar à sociedade.
Você pode voltar novamente a relacionar-se com as pessoas, volte para a sua casa, volte para a sua família. Que coisa boa, irmãos. De um homem rejeitado pela sociedade, pela lei considerado maldito, impuro, agora transformado pelo poder do nome de Jesus. O nome de Jesus pode mudar a sua vida. A lepra na Bíblia representa o pecado. Quem sabe eu estou falando agora com uma pessoa que está oprimido pela jogatina, pela chocarrice, pelos vícios, pelos jogos de azar. Pessoas que estão oprimidas pelas drogas, pela cocaína, heroína, maconha, o crack, e não consegue se libertar, não consegue largar os vícios. Já fez vários tratamentos em clínicas, em casas de recuperações, e nada conseguiu curar o seu mal, curar a sua vida. Há um remédio para você. Há uma solução para a sua vida. Jesus Cristo pode te libertar. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para te libertar. Quem sabe a sua lepra é a lepra do alcoolismo, você não consegue deixar de beber. Você não consegue parar de beber. E quando você deixa de lado o seu vício, você sente crise de abstinência, você treme, você começa a passar mal, é porque isso está entrelaçado em sua mente, isso dominou o seu psicológico, você sente a necessidade de usar a droga, de usar a bebida. Jesus pode mudar você, pode purificar você dessa lepra chamada pecado. Só Jesus pode mudar você. Quem sabe a sua lepra é o mundo da criminalidade, o mundo do crime, o mundo do tráfico. Jesus pode libertar você e pode transformar você em uma nova criatura. Esse é o desejo de Deus. Paulo vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia vai dizer que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas ele pega o nosso passado e joga no mar do esquecimento. Jesus pode mudar a sua história, como mudou a história desse leproso. Agora todo mundo deveria olhar para ele e respeitá-lo. Ele não era mais um imundo, não era mais uma maldição ambulante. Ele era uma pessoa nova, transformada e curada por Jesus. Se você que está aí do outro lado, nesse momento, reconhece que é um leproso, que precisa de mudança na sua vida, que precisa de Deus, de transformação, eu faço um convite para você, entregue a sua vida a Jesus agora. Eu quero orar por você nesse momento. Ele pode curar essa lepra e te fazer livre dessa maldição, livre dessa prisão espiritual. Só Jesus pode te libertar. Só Ele pagou o preço pela minha alma e pela tua alma. Ele rasgou a cédula da dívida que era contra nós, porque a humanidade tinha uma dívida com Deus, e Ele pagou o preço em nosso lugar, para nos dar direito à vida eterna, à salvação e justificar os nossos pecados, nos tornar inocentes. Foi para isso que Cristo veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu Filho por nós. Olha o amor incondicional de Deus para nos salvar. Você quer aceitar Jesus hoje como seu único e eterno Salvador? Pois eu quero orar por você nesse momento, eu quero te abençoar. Ele pode perdoar você, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida nesse momento. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero nesse momento orar por essa pessoa, por esse jovem, por essa jovem que nesse momento está de joelhos dobrados, entregando a sua vida a Jesus. Senhor, perdoa os seus pecados, liberta essa pessoa dos vícios, seja qual for o vício, a cocaína, o crack, o alcoolismo, a prostituição, liberta essa vida agora. Quebra essas cadeias, quebra essas maldições, essas influências malignas, essas influências satânicas que prendem essa pessoa. Ela quer, tem vontade, mas está presa, Senhor. Liberte essa pessoa, transforme essa pessoa, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, tira essa pessoa dessa prisão, desse cativeiro agora. Eu te abençoo em nome de Jesus. Teus pecados estão perdoados. Teu nome está escrito no livro da vida. O teu passado de pecados foi lançado no mar do esquecimento. A partir de agora você é uma nova criatura, você é templo e morada do Espírito Santo, você é propriedade de Deus, porque essa lepra já saiu. Você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. Você foi regenerado em nome de Jesus. Amém. Diga amém, receba a bênção de Deus, receba o milagre do Senhor. Você que nos inscreveu em nosso canal, se inscreva, Eduardo Medeiros, nos ajude a pregar
o Evangelho de Jesus Cristo. Até um novo vídeo, até a nova mensagem em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.